Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento e de 5 côvados a sua largura, quadrada, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com ele, e cobriu-o de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de bronze. Fez também para o altar um crivo de bronze em forma de rede, embaixo da borda ao redor, chegando ele até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de bronze, como lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de bronze. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles se levar o altar. Fê-lo oco, de tábuas. Fez também a pia de bronze com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da revelação. Fez também o átrio. Para o lado meridional as cortinas eram de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. As suas colunas eram 20, e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado setentrional as cortinas eram de 100 côvados, as suas colunas eram 20, e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado ocidental as cortinas eram de 50 côvados, as suas colunas eram 10, e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. E para o lado oriental eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas eram 13 e as suas bases 3. Do mesmo modo para um outro lado, de um e de outro lado da porta do átrio havia cortinas de 15 côvados, as suas colunas eram 13 e as suas bases 3. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do átrio eram cingidas de faixas de prata. O reposteiro da porta do átrio era de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. O comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, conforme a altura das cortinas do átrio. As suas colunas eram 4, e 4 as suas bases, todas de bronze. Os seus colchetes eram de prata, como também o revestimento dos capitéis, e as suas faixas. E todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, filho de Iri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista, e bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 siclos, conforme o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação montou em 100 talentos e 1775 ciclos, conforme o ciclo do santuário, um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava para os arrolados, da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas dos 1775 ciclos, fez colchetes para as colunas, e cobriu os seus capitéis e fez-lhes as faixas. E o bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da revelação, o altar de bronze, e o crivo de bronze para ele, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor,